Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Bom, como toda segunda-feira, hoje é dia de fazermos uma revisão, de fazermos um resumo daquilo que foi pregado ontem no nosso culto. Nossos cultos que já estão presenciais. E ontem foi mais uma vez uma grande bênção. O que nós falamos ontem? O tema da palavra foi o maior. Por quê? Porque exatamente esse é um ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Se nós nos lembrarmos, Jesus vem numa sequência de ensinamentos sobre discipulado. Ele vem falando com seus discípulos sobre tomar a cruz e segui-lo. E esse tem sido o contexto dos últimos capítulos dos nossos últimos estudos. Na última vez, na semana anterior, que falamos sobre o Evangelho de Marcos, nós falamos sobre a cura daquele jovem que estava endemoniado, uma espécie de epilepsia. E agora, Jesus dando sequência a esse ensinamento prático sobre o devocional, com lições muito objetivas do que significa crescimento cristão, né? E esse é o aspecto do discipulado quando a gente fala ele relacionado a Deus. Agora Jesus vai ensinar 3 lições muito importantes para os seus discípulos, sobre status, sobre tolerância e sobre santidade. Por exemplo, sobre status, Jesus vai dizer, aqui no versículo de número 35, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então isso é status. E como Jesus ensina sobre status para os seus discípulos? Ele pega uma criança e abraça uma criança, ensinando não que os discípulos têm que ser como criança, mas que sim, os discípulos precisam abraçar até as pessoas mais insignificantes da terra e servir essas pessoas. Pastor, mas uma criança hoje não é insignificante, mas naquela época era. Só para você ter uma ideia, a criança só passava a ser ser humano, considerado ser humano, depois dos 12 anos de idade. Por isso era muito comum, até os 12 anos, por exemplo, crianças serem vendidas para escravidão ou até mesmo abandonos de recém-nascidos no meio da rua. Abortos era muito comum naquela cultura. Então, quando Jesus faz isso, ele está dando uma lição sobre status para os seus discípulos, dizendo que eles não deveriam se relacionar com as pessoas para obter benefício dessas pessoas, mas ele deveria relacionar-se com as pessoas pelo bem daquelas pessoas. Então um discípulo de Cristo, ele não se relaciona apenas com pessoas atraentes e sofisticadas, mas ele relaciona-se também com as pessoas tóxicas e quebradas. O que a sociedade atual ensina afaste dos tóxicos. Jesus ensina, aproxime-se dos tóxicos e trate o tóxico. E trate a pessoa que ninguém quer tratar. Por quê? Porque você, como discípulo de Cristo, deve servir as pessoas mais insignificantes da terra. Segundo ensino de Jesus é sobre tolerância. É quando ele fala, por exemplo, João pergunta para ele: Jesus, nós vimos alguém curando em teu nome, mas ele não faz parte do nosso grupo. Ele não faz parte da nossa religião. Então o segundo ponto que nós abordamos foi exatamente a tolerância. É claro que Jesus não estava incentivando o erro doutrinário ou heresia, dizendo que nós podemos aceitar isso passivamente. Nem Jesus estava ensinando sobre o ecumenismo, ou sobre o inclusivismo, ou o universalismo. Todas as religiões, todo mundo serve a Deus. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é que nós devemos ser críticos com relação à religião, inclusive a nossa, mas que devemos tolerar a todos, devemos aceitar a todos os indivíduos. Por quê? Porque nós também precisamos ser tolerados por Deus. E o terceiro ponto que Jesus vai abordar é sobre a santidade. Quando falamos de santidade, nós precisamos lembrar que o reino de Deus é um reino de santidade. E que a comparação que Jesus faz, é óbvio que ninguém vai sair arrancando o pé, ou a mão, ou o olho efetivamente. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: assim como o pé, a mão e o olho são indispensáveis, a santidade também é. E o reino necessita de santidade. E santidade tem sido um tabu durante toda a história da igreja, porque muitos não entendem o que é santidade. Na verdade, santidade não é não pecar. Primeiro, saber que você depende de Deus para se manter santo.
E segundo, quando você pecar, você sabe que você tem um Deus que te perdoa, um Deus que te restaura. Agora, pastor, como fazer com isso? Porque é completamente oposto do que nós aprendemos, tanto com relação ao status, quanto com relação à tolerância, quanto com relação à santidade. Como que a gente vai fazer? Bom, o segredo todo desse texto está exatamente no início, no versículo de número 33, quando Jesus, aliás, versículo de número 31, quando Jesus fala assim: porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. O que nós aprendemos ontem foi muito interessante, é que Jesus, ele não só manda, Jesus não só exige obediência, mas ele é obediente até a morte. Então a base para a nossa obediência é a fé. Assim como não existe fé sem obediência, não existe obediência sem fé. Parafraseando o grande Karl Barth, o teólogo suíço, que dizia que fé e obediência é como relâmpago e trovão. Um não anda sem o outro. Então nós podemos obedecer porque Cristo obedeceu. Isso faz com que nós mudemos totalmente a forma como enxergamos a vida. Nós não enxergamos mais a vida de forma piramidal, estabelecendo prioridades. Deus em primeiro lugar, depois família, trabalho, saúde, etc, etc. Não, nós enxergamos a vida de forma dinâmica, como se fosse um disco. Deus está no centro. E a partir de Deus, nós podemos interagir com a família, com o ministério, com o trabalho, com a saúde, e tudo que nós fizermos vai ser para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus participa de tudo na nossa vida. E assim não precisamos estabelecer prioridades. Então é isso, pessoal. O vídeo dessa pregação já está disponível no YouTube, então acessa lá no canal da Nave Sua Igreja no YouTube, www.youtube.com/Nave Sua Igreja, e toda a ministração está lá à sua disposição, tá bom? É isso, pessoal. Uma ótima semana, uma boa segunda-feira e que Deus nos abençoe.